profissionalismo agora. O Edu vai entrar aqui? Vamos ver agora claro seriedade, sem risadinha. Pode estar chovendo, terremoto, tsunami, o que for. Ele mantém a pose do repórter sério. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Mari. Deve ter sido engraçado. Eu não vi, mas gostaria de ver o que aconteceu com a Lili lá, que a risada dela foi sensacional. Um beijo para todos vocês aí no estúdio, por Fã de Esportes. É o seguinte, diferentemente lá do Corinthians, que tem jogo treino, amistoso, aqui no São Paulo, tudo muito indefinido. Mas eu vou chamar dois assuntos importantes que a gente apurou ontem, né? O principal deles é a situação do Wellington, lateral esquerdo. Vamos tentar relembrar, né? O Caio Paulista ia renovar contrato, foi para o Palmeiras, o São Paulo ficou só com o Wellington. O contrato termina no final do ano e aí o Wellington já teve 2 conversas com a diretoria do São Paulo e não chegou a um acordo salarial. Rolou até aí uma informação, uma especulação que houve uma terceira conversa, que o Wellington teria pedido R$600 mil. Eu ontem apurei com as 2 partes, até tem uma matéria no espn.com.br, não houve essa terceira conversa, esse valor de R$600 mil mensais não é verídico. O São Paulo me passou que pretende ter uma nova conversa com representantes do Wellington para tentar um acordo. E o Wellington está em compasso de espera, aguardando ser chamado para poder conversar e, quem sabe, nesta terceira conversa, chegar mais próximo a este acordo. O detalhe é que, a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Conversando com pessoas ligadas ao Wellington ontem, não há pré-contrato, contrato verbal, pré-acordo, nada com nenhum time do futebol brasileiro, por enquanto acertado pelo jogador. Ele está esperando a última cartada do São Paulo, aí então ele começa a definir a sua situação, já que no final do ano ele sai gratuitamente se não for negociado, se não renovar contrato na metade do ano. Então esta é a situação. São Paulo, que já procurava um lateral esquerdo, pode ter durante a temporada que procurar 2 jogadores para a posição, dependendo desta próxima conversa com o lateral Wellington. E uma outra situação que chamou a atenção nesse período sem jogos do São Paulo é do Galopo. O Galopo jogou só 42% dos jogos com o Carpini, 3 como titular, os outros ele veio do banco, perdeu espaço e ele realmente autorizou uma empresa a divulgar o nome dele no futebol italiano. Por que a Itália? Ele tem passaporte italiano, dupla cidadania, argentino e italiano. Então ele vê a possibilidade de entrada no mercado europeu através da Itália. Mas também conversando com representantes dele e do São Paulo, não chegou nenhuma sondagem, não chegou nenhuma proposta, não chegou nada. E nem vai chegar agora, porque o mercado está fechado, o mercado só reabre na metade do ano. Aí, se esta empresa conseguir algum time, traz a proposta para o São Paulo estuda. Vamos lembrar que o Galopo tem contrato até 2027. Intertemporada segue por aqui, de manhã com esse sol maravilhoso e à tarde com várias pancadas fortes de chuva. Bruno, Mari e companheiros. Onde? Pro São Paulo. Tá bom. Ali ele já tá botando uma pressão no jogo. Jogo treino, nada tal, disso. Nada. Santos e Corinthians, jamais. Vamos lá, então, agora com o São Paulo, hein? O Edu Afonso trazendo pra gente também as atualizações do Tricolor. Certo, Edu? Boa, Bruno. Só lembrando, São Paulo já tem data do próximo jogo, dia 4, contra o Tajeres em Córdoba, abertura da Copa Libertadores. Então, de ontem, da data da reapresentação até o dia 3, que é a véspera do jogo, serão 15 dias de treinamento, uma pré-temporada. O São Paulo teve uma pré-temporada exatamente de 15 dias no início do ano e agora tem esta, digamos, pré-temporada 2 ou intertemporada, a primeira completa com o Thiago Carpini, já que é do início do ano, foi dividida entre a comissão técnica do Dorival e a comissão técnica do Carpini. Só que nessa primeira semana, Bruno, a situação é bem complicada, porque o elenco está muito reduzido. Vamos lá, são 14 ausências, até uma 15ª, mas 14 ausências. Vou começar com jogadores convocados para a data FIFA e que só retornam quarta e quinta-feira que vem. Pablo Maia e Rafael na seleção brasileira, Bobadilla na seleção paraguaia, Ferrarese na venezuelana, Arboleda na equatoriana e Rames Rodrigues na seleção colombiana. Aliás, torcedor de São Paulo, amanhã 17h25 no Star Plus, na ESPN, tem amistoso Espanha e Colômbia. Vai dar para ver se o Rames só não joga no São Paulo ou se ele joga na Colômbia e não joga no São Paulo. Vai dar para avaliar como está a intensidade física do Rames Rodrigues. No ano passado, na seleção, ele vinha jogando muito mais do que no São Paulo. Aí nós temos os casos
casos de departamento médico mais antigos: Luiz Gustavo, Nicão e o Wellington Rato, já são 9. Temos os casos mais recentes: Moreira, Patrick Lanza, Caleri, que se machucou contra o Ituano, e Ferreirinha, que saiu machucado diante da equipe do Novo Horizontino. Vamos para 13. Tem o Sabino, que foi contratado, chegou em fase final de recuperação de uma fissura no pé, ainda não foi apresentado, é o 14º. E tem o Rodrigo Nestor, que ontem apareceu em fotos, trabalhando com o grupo, mas está numa fase final de transição de recuperação física após cirurgia. Então, o Carpini, nesta primeira semana, nem vai poder aproveitar muito, Bruno e companheiros, essa, digamos, mini pré-temporada, porque grande parte do elenco está fora de condições de jogo. A exemplo do Corinthians, o São Paulo também não tem atualizado nos últimos dias a situação médica dos jogadores que estão em recuperação. Mesmo assim, é um tempo bom para o Carpini impor a sua filosofia e corrigir os erros apresentados pelo time durante a primeira fase e a eliminação no Campeonato Paulista.